FabaMed Conexão Saúde. Olá, vamos começar o nosso FabaMed Conexão Saúde de hoje com uma frase do nosso entrevistado. O ser humano tem um cérebro que não dá salto, ele é um processo e um processo lento. Mas o nosso entrevistado de hoje, que eu vou apertar a mão aqui agora, Zenaldo Vargas, não tem uma mente lenta, não. Ele é psicanalista, consultor na área de saúde, especialista em saúde e segurança do trabalho, nasceu em São Paulo e aqui na Bahia ele tem uma rede de amigos e de profissionais com os quais ele interage nas mais diversas áreas. Zenaldo Vargas, um prazer tê-lo aqui conosco. E vamos, após as suas apresentações, vamos direto ao ponto. Vamos, obrigado. O assunto é pertinente, é atual e sem uma definição ainda completa de como tudo isso pode ser resolvido, mas nós temos algumas dicas, algumas sugestões para reduzir a ansiedade. Nós vamos falar de? Estado de saúde mental. Estado de saúde mental. Para você que está nos assistindo, vocês não têm ideia das últimas pesquisas que foram feitas, somente em ambiente de trabalho, e o que foi constatado em relação ao grande número de pessoas com transtornos mentais. Na sua opinião, abalizada, especializada, a que deve-se esse grande número de pessoas sofrendo de transtornos mentais? Eu acho que cabia, Valber, a gente fazer uma análise da evolução do ser humano desde o início. Nós tivemos, a humanidade é feita de uma evolução lenta entre tecnologia e o próprio ser humano. Andar sobre dois pés liberou as mãos para você fazer o controle do fogo, e quando você fez o controle do fogo há milhões de anos, você conseguiu cozinhar os alimentos, e aí você quebra as proteínas, você diminui o aparelho digestivo, as mandíbulas reduziram, isso são provas, é comprovado isso cientificamente, os dentes diminuíram e o cérebro deu um salto de 400 centímetros cúbicos no Australopithecus para 1.350 centímetros cúbicos, ou seja, o ser humano passou a ter uma mente maior que os músculos e, por isso, guarde esses nomes que nós vamos chegar aos dias atuais da neurociência, que são amígdala, hipocampo e neocórtex frontal. Essas coisas aqui. Amígdala, hipocampo e neocórtex frontal. Essas coisas, hoje, elas chamam... Aliás, toda a composição do nosso comportamento hoje, a parte biológica, foi formada lá na Idade da Pedra, na idade do início da humanidade. Com o neocórtex expandiu a linguagem, planejamento, uma civilização mais completa, depois, há 3, 4 mil anos atrás, com a escrita cuneiforme na cidade de Uruk, e Ur, que aparece na Bíblia, permitiu exteriorizar a memória e contar os feitos de deuses e reis, e etc. E o homem foi evoluindo, mas lentamente. Naquela época, o passado e o futuro de uma pessoa eram muito parecidos. Não haviam novidades que interrompesse aquele ciclo de caminhada que você tinha. Isso passou a acontecer, a humanidade teve alguns saltos tecnológicos, por exemplo. O fogo, a roda. E o fogo no início, e depois com a máquina a vapor, você teve navios que começaram a se deslocar em um incipiente... Mas antes disso, a imprensa, né? A imprensa, com Gutenberg, no ano 400, também começou a registrar coisas e passar, mas o deslocamento do ser humano e o conhecimento se deu através dessas viagens, de navios a princípio, e uma incipiente globalização, vamos dizer assim, começou, e você teve as máquinas a vapor, ferrovias, que diminuíram as distâncias e aproximaram as pessoas. Então, mas eram coisas, mesmo assim, que não afetavam toda a humanidade. Afetavam localmente, apressavam, melhoraram. O vapor fez surgir em fábricas,
e essas fábricas organizaram salários, e aí tivemos os sindicatos e a socialização das ações. Depois disso, nós tivemos o quê? A eletricidade. A eletricidade fez com que viessem várias melhorias, como TV, como movimentação. As cidades se verticalizaram. Veio o rádio também, né? Rádio, telégrafo, e isso acelerou de novo mais um pouco o desenvolvimento humano. Agora, A gente esqueceu de uma. Acho que você falou da cozinhar, mas a agricultura, né? sim, quando isso já lá no passado, atrás, bem atrás, eles entenderam as estações do ano, e hoje tem estudos fantásticos que o pessoal está desconfiando até que já tiveram civilizações superiores por aqui. Uhum. Porque quando você pega a arquitetura de alguns palácios da Índia, da época do próprio Egito, aquele crescente fértil ali na região que hoje é a Suméria, hoje é o Iraque, que era a Suméria, o reino acadiano, ali se controlavam inundações, se secavam os pântanos, se produzia trigo, se produzia aveia. E de onde aprenderam isso? Uhum. O Nilo, por exemplo, era considerado sagrado pelos egípcios por causa das enchentes. Subia, transbordava, tornava o terreno fértil. Aí tinha as colheitas. Mas vamos trazer de volta onde você já estava. Vamos voltar para cá. Depois a gente chega da eletricidade, vem a internet. Vem celulares, redes sociais, você tem comércio eletrônico, que muda totalmente a maneira de você se divertir, se relacionar, brigar, namorar, comprar, vender, estudar. Muda tudo. E muda, nós pulamos dos Flintstones para os Jetsons. Eu adoro os dois desenhos animados, desde os Flintstones aos Jetsons. O pessoal mais jovem talvez não saiba que os Jetsons da década de 50 e 60 apareciam estudando numa tela, que o médico fazia consultas por tipo um vídeo, que apareciam carros voadores e tinham robôs que limpavam as casas. A gente dava muita risada. Robôs domésticos, né? Você dava muita risada. E uma coisa bem pueril, a coisa de fazer exercício ergométrico dentro de casa, né? Também. Tinha uma esteira ergométrica, o pai Leroy, ele usava uma esteira ergométrica. Isso. Todas essas coisas que a gente ria porque dizia, olha, que maluquice. E isso aconteceu, isso tornou realidade em pouco tempo. Uhum. Como o nosso cérebro não percebe, o que pode acontecer é o seguinte, ele tem possibilidade de fazer as fendas sinápticas para você aprender um idioma, para aprender alguma tecnologia nova. Fenda sináptica, explica aí o que é isso. Fazer a sinapse, fazer as ligações, as conexões, aqui dentro, de umas coisas ou outras, mas não de tudo ao mesmo tempo. Então, essa dificuldade que você tem, e com a chegada gloriosa da inteligência artificial, agora... Isso a gente vai abrir um leque grande aqui para falar. Sim, vamos lá. Então, com a internet, com médicos atendendo por vídeo, com a pandemia que botou as compras online, mudou toda a estrutura da humanidade em pouco tempo. O cérebro não conseguiu fazer as sinapses para tudo ao mesmo tempo de uma vez só. Ok, eu vou te interromper porque abriram-se muitas janelas de perguntas na minha cabeça de quem está assistindo. Vem uma pergunta. A meninada nova, vamos chamar assim, porque eu já passei de 60, já tenho 65, a meninada nova conecta com as próprias informações de manuais, de coisas na internet, numa velocidade absurda. Para a gente tem que ler 2 vezes, 3 vezes. O que é que ele está dizendo? Tem que apontar aqui, ó, aperta aqui. Então, fica uma pergunta. Como o mundo está mudando muito rápido, essa necessidade de mudança está produzindo o que nos mais velhos e o que nos mais jovens? Para o nosso emocional, você tentar manter a serenidade, a calma, porque eu estava falando assim, Valber, o meu bisavô tinha um estilo de vida muito parecido com o do meu avô, e muito parecido com o do meu pai, vamos dizer assim.
A minha já mudou e dos meus filhos virou de cabeça para baixo. E os netos, então? Os netos a gente não sabe o que vem por aí. Então, manter essa conexão, esse vínculo pessoal, nós estávamos falando antes aqui que nós somos relacionais. Nós precisamos da relação. E de uma relação que tenha consistência. Não pode ser algo superficial. Tão raso, né? E fragmentado. Você vai, depois não vai. É muito comum você ter pacientes que vão lá e se relacionam com 3 pessoas dentro de 2 meses. Ninguém mais tem a tolerância. E os pacientes? Ninguém mais tem a tolerância. E ele diz assim, o que está acontecendo com as pessoas hoje em dia, né? Não é bem com as pessoas, é com todo mundo, inclusive com ele que faz a queixa. Então, nós temos... os seres humanos não nascem só das suas mães e pais. Assim como os lutos que a gente faz durante a vida, nos obriga a dar a luz a nós mesmos várias vezes. Eu chamo isso de esquinas, né? Tem uns momentos, umas esquinas na vida que você vai ter que tomar, vai para uma direção, vai para outra, que aquilo vai ser determinante na sua vida. Isso. E você às vezes olha para, se eu tivesse ido para o outro lado, talvez eu não fosse essa pessoa, seria uma vida não vivida, vamos chamar assim. A gente define assim. Eu penso que ao longo da vida a gente tem essas esquinas encruzilhadas que tomamos decisões que mudam radicalmente nossa existência, né? Mudam. Por exemplo, o nosso nascimento psíquico ocorre anos depois do nascimento biológico. Você nasce, a criança, quando começa a engatinhar, olha para trás para ver se tem alguém amparando, se tiver, ela continua. Quando a pessoa está sendo amamentada, ela olha para os olhos da mãe, porque ela precisa desse amparo. Então, talvez seja isso que você vê num consultório psicanalítico, é da pessoa conseguir falar, ser ouvida sem ser julgada. Sem ser julgada. Sem ser criticada. Então, assim, nós estamos sempre nos reconstruindo, e se tudo der certo, quando a gente morrer daqui a 200 anos, a gente ainda não terminou, ainda vamos incompletos. Então, a busca dessa perfeição, a busca de saber tudo, de explicar, de intelectualizar, de justificar, é o que... Os orientais são muito bons nisso. Se eu te interromper, Genaldo, vamos aqui. William Shakespeare falou que a frase clássica, ser ou não ser, eis a questão. Depois, com o passar dos anos, muita gente diz que mudou para ter ou não ter, eis a questão. Hoje seria uma época de parecer ou não parecer, porque tem pessoas que vão para o Instagram, para determinadas redes, elas mostram algo, invariavelmente, que elas não são. Não são tão bonitas assim, mas enchem de filtros. E outro dia teve até uma brincadeira que alguém falou assim, tal figura sumiu, desapareceu, foram pegar as fotos dela no Instagram, mas eram completamente diferentes da pessoa real. Então não podiam achá-la, né? E aparecem em lugares onde elas não são donas, lanchas que não são delas, estão de carona, mas pousam como se fossem donas. Você acha que esse mundo da aparência, das relações mais rasas, das críticas ou dos likes, eles seriam assim um local de laboratório de problemas que vão desaguar na sala, no consultório do psicanalista? Não tenha dúvida, porque a gente estava falando da natureza, os animais são o que são. E nós não, nós representamos, nós criamos personagens e a gente perde a espontaneidade. A gente deixa de ser o que você é. Eu estava falando dos orientais, os orientais são muito bons porque eles dizem assim, você errou? Que maravilha. Aprenda. Naquele tempo, com aquele recurso, naquelas condições, no ambiente, no contexto, com as pessoas que você estava, era aquilo que você tinha que fazer. Tá? Agora não, agora você aprendeu, faça outra coisa melhor. Então, diz assim, se perdoe pelo que passou. Primeiro porque não tem volta. E nem futuro a gente se sabe, então a gente deixou de viver aqui no presente, que é o único momento que você pode fazer tudo, inclusive ser feliz. Você quer mudar alguma coisa na sua vida? Só pode ser agora. Pode ser daqui a 5 minutos, nem 5 para trás, já foi. Mas a gente não vive aqui. É muito comum você ir numa reunião social e estar conversando com as pessoas e todos ali, ao invés de se divertir, de curtir aquele momento, dizer assim, sábado que vem nós vamos fazer o quê? Domingo que vem, no carnaval eu vou não sei. Eles não estão ali. Vou acrescentar.
Antigamente, eu ia muito para a ilha de Itaparica, acampar, ia para lugares assim, fazer trilhas, e a gente via um pôr do sol e a gente ficava em silêncio, às vezes ao lado da menina, que a gente gostava, ou de amigos, ficava em silêncio, curtindo aquilo, refletindo. Hoje, as pessoas nem sequer olham, elas têm que filmar o pôr do sol para mandar para as olha o pôr do sol de hoje, mas ela não refletiu sobre aquela cena bonita do nascer ou do pôr do sol. Eu vejo muito isso, as pessoas vivendo pouco o presente para poder compartilhar o que os olhos viram, para que outras pessoas saibam que ela viu aquilo, mas ela não viveu aquilo, ela só viu. É uma falta de contato com o seu eu pessoal, porque é um ditado de novo dos orientais que diz assim, quem não sabe viver só, nunca vai conseguir se relacionar. Bonito, hein? E quem não sabe entender a morte também não vai viver bem. Tony, aumente o volume que ele está dizendo umas coisas importantes aqui. Hein? Então, se você conseguir... Eu não ouvi a segunda, não. Como foi? A segunda fala assim, se você viver com medo da morte, que é inevitável, você não vive direito. É aceitar. De novo, nós estamos voltando para uma espécie de naturaleza, naturalidade. Eu desconfio que quando Jesus dizia, vinde a minhas criancinhas, ele não queria as criancinhas em carne e osso, né? Ele queria dizer as pessoas que agem com espontaneidade, curiosidade. O que é isso? Com espírito de simplicidade, Simplicidade, né? E como as crianças são. Verdadeiras, né? É. Antônio Carlos Magalhães tinha uma frase que eu acho sensacional. Desconfie da casa onde as crianças não gostam de você. Você sabe por quê? Porque alguém falou mal de você naquela casa e a criança guardou. E ela não fez uma carinha social quando lhe viu. Ela expressou o que ela ouviu, que tal figura não valia nada. E guardou. E aí, quando a pessoa viu, ela estampou no rosto a informação. E é né? verdade isso, né? A psicanálise explica isso bem, porque a psicanálise é uma busca do inconsciente. Trazer para a consciência o trauma, aquilo que impede de viver, aquilo que lhe trava, os mecanismos de defesa exagerados, todos nós temos. Mas tem os mecanismos de defesa são tão gratos a você servem de barreira contra um mal real ou imaginário, que só que ele cresce e vira uma prisão, e você não sai mais. E aí lá no futuro você, sem saber por que, usa esse mecanismo de defesa que te impede de se relacionar bem, de viver em paz, de ser espontâneo, de ser criativo, você vive travado. A imagem que eu tenho assim do psicanalista é assim que eu vejo, fazer com que o analisado amarre uma boia lá no seu trauma para o trauma subir para a superfície. Né? Que chama de inconsciente, trazer o inconsciente e dar um novo significado. Assim, ouve isso, ouve. Mas agora é outro tempo, você está com outra condição de compreensão das coisas, vê o que é que se lida com isso. Não pode ficar amarrado. Né? Como é que você faz com isso? E eu vou contar depois fora daqui, porque é uma história longa de o que aconteceu comigo na minha análise. Eu carreguei uma culpa por 50 anos sem saber. É mesmo? Mas foi engraçado depois. Eu vejo uma coisa assim, o psicanalista, gente, vocês que estão nos assistindo, tem uma coisa no psicanalista que eu realmente fico assim, atento. É uma profissão que, por exemplo, você pode ouvir um segredo de uma pessoa e esse segredo, por exemplo, pode estar colocando em risco a vida de outra pessoa. Como o psicanalista age, né? Ele vai seguir a ética médica do confessionário ali, que ele é um ouvido, ou ele vai intervir, vai quebrar esse pacto para proteger alguém que ele sabe que está em risco. Isso é uma coisa que isso eu acho que dá um filme, sabe? É uma situação bem delicada. Eu não tive isso assim, mas de ameaçar outro, mas de ameaçar a si mesmo com suicídio, tá? Com morte auto-infligida. E depois de muita conversa e já havia feito 5 tentativas, já tinha lesões permanentes, né? Mas a pessoa está aí hoje e, por incrível que pareça, foi estudar psicologia, para estudar psicanálise. Interessante. E cuida dos outros hoje. Doutor, meu amigo aqui, acabo de conhecer, mas eu estou chamando meu amigo, Ginaldo Vargas.
Tem umas coisas que você vai falando e a minha mente aqui vai elaborando. Por exemplo, você falou agora há pouco sobre as pessoas que não vivem a sua vida presente, só pensam no futuro. E se você olhar a palavra em português, por exemplo, é uma palavra de duplo sentido muito interessante. O presente é um presente, né? Que muita gente acaba não abrindo o pacote, né? E vive sempre pensando na próxima festa, no próximo presente que vai receber, mas não abre o presente que acaba de receber, né? Como é que a gente pode, dentro desse universo que a gente está traçando aqui, você trouxe um traçado histórico do homem, aí eu te fiz uma pergunta que acabou não sendo respondida. O pessoal da nossa geração, pessoa com mais de 50, mais de 40 em diante, lida como com esse mundo em transformação e como é que o jovem que mal firma raízes, e essas raízes já são de outra árvore, já mudou, já mutou. O que isso está provocando? Como é que você está vendo essa sociedade com tantas transformações quase que diárias? Isso aí caberia, Valber, a gente voltar de novo para a formação do cérebro. A amígdala, lá atrás, era o sinal de radar. Era que explicava dos perigos. Tem um leão ali, tem uma jiboia, cuidado, fuja. Era a amígdala? A amígdala, que fica aqui atrás, não é a daqui, não é a daqui. Ela permitiu sobreviver até hoje, perigos, emoções e tal. O hipocampo guarda a memória das emoções aqui dentro. Ela, inclusive, produz neurônios junto com o coração e com os intestinos. Os intestinos produzem muito neurônio. É onde se refazem os novos neurônios também. Novos neurônios que podem evitar o Alzheimer, porque o Alzheimer é um excesso de hipocampo cheio. Tanto é que você não tem a memória recente, mas tem as antigas. Quem tem Alzheimer não lembra de agora. Uhum. Então, o hipocampo. E o neocórtex frontal recebe as informações, pensa, cria e age. Imagina, não temos mais predadores. Você definiu 3 lugares. Um da ação diária, um do passado, que armazena, e outro que age. E o outro que está pronto para agir em situações extremas. E o nosso amígdala que fica em estado de alerta. Isso. O que acontece hoje em dia, se você não tem mais um leão, um dinossauro, um bicho correndo atrás de você? Você está no modo alerta, direto no piloto automático. Porque é tanta informação, infoxicação, né? É tanta informação que você sente que não dá conta e liga todos esses sinais. E some a isso Salvador, né? Que é uma cidade muito perigosa, né? Então, se você liga a TV, tem só tragédia. Os vídeos que são mais repassados são os vídeos de coisas ruins. Uhum. Tá? Então, você fica... Por isso que tem hoje a Organização Social de Saúde, diz que tem 1 bilhão de pessoas com transtorno mental no mundo. E vem aumentando explosivamente. Exponencialmente. No Brasil aqui, então, já está um troço... A Bahia já foi chamada de terra da felicidade, mas hoje em dia, para mim, como baiano, eu sou do dia 2 de julho, sou baiano mesmo, né? A sensação na rua é de que aquela felicidade espontânea, daquele sorriso, aquela coisa do tratar bem o outro, de querer bem, isso eu já não percebo. Eu vejo pessoas num estado muito mais alerta, uma disputa de terra e de espaços muito maior, né? E talvez seja um sintoma dessa correria, da falta de perspectivas e também da violência das ruas, né? Eu cheguei aqui, eu lembro que a gente passeava à noite, deixava o carro aberto, às vezes esquecia. Voltava das festas andando. Voltava andando, então mudou muito. Quer dizer, o mundo todo mudou, mas aqui mudou muito rápido. Nós evoluímos muito, a humanidade, nos cuidados com o corpo, a longevidade hoje está aumentando a média de vida das pessoas, técnicas cirúrgicas, robotização. Eu te contei de uma cirurgia de quadril com 17 minutos. Gente, ele me falou antes do programa começar que ele fez uma cirurgia de quadril, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Ele também jogou futebol, tem muita história aqui, a gente fala ainda. Mas nós deixamos a mente para trás. Não, e a cirurgia durou 17 minutos só. 17 minutos.
E a mente ficou para trás. A mente ficou para trás, nós estamos cuidando do corpo. Hoje tem técnicas aí de melhoria de não sei o que, facial. Tem um vizinho que apareceu lá todo manchado. Eu falei, o que é isso aí, rapaz? Ele falou, não, estou fazendo harmonização facial. Eu falei, você não tem mais jeito, você já passou. Já está desarmonizado. Não é harmonização, não. Vamos lá, minha gente. Olha, muito bom o papo aqui com o Genaldo Vargas, que é psicanalista, gestor hospitalar e consultor na área de saúde. A gente está terminando o primeiro bloco, o segundo e o terceiro podem esperar que tem muita coisa boa por aí. Do nosso FabaMed Conexão Saúde. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Você que está acompanhando o FabaMed Conexão Saúde, não esqueça de deixar aqui o seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. É muito importante para nós. Acompanhe as nossas redes sociais: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Voltamos com o segundo bloco do nosso FabaMed Conexão Saúde, entrevistando hoje Genaldo Vargas, que é psicanalista, mas é também graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, em psicanálise em Portugal, né? E é formado em administração também, tem curso no college nos Estados Unidos, mestrado em administração na Espanha, tem especialização em liderança emocional nos Estados Unidos, neurociências. O homem é como se chama em futebol, é um coringa, joga de defesa, de goleiro, de meio de campo e de ataque. E já que falei de futebol, entre todas essas especializações, você jogou futebol também? Joga? Como é que é isso? Não, eu joguei futebol, mas eu parei quando todo mundo está começando. Como é que é isso? Eu me contundi e aí não consegui mais. Com que idade? Tinha 22 anos. 22 anos. Jogava de quê, Genaldo? Meio de campo? Segundo uns amigos daqui, eu jogava de teimoso, porque mas, jogava no meio de campo. Eu comecei como quarto zagueiro, mas depois eles acharam que dava para aproveitar lá dando passe para o centroavante. Naquele tempo tinha ponta direita. Seguindo os passes de Piazza. Você lembra de Piazza jogou na Copa 70? Era quarto zagueiro. Vamos botar foto aí de Genaldo Vargas jogando futebol, pelo menos. Olha aí, quem são esses aí? Esse era o time do Vitória aqui na Bahia, que participava do campeonato estadual. Isso é Master já, né? Master, Estou aqui na ponta, jovenzinho ainda. Cadê você? Está embaixo aqui? Aqui? O primeiro aqui embaixo. Esse aí? É. Olha aí, com que idade você tinha aí? Foi quando eu cheguei na Bahia, eu tinha 29. 29. Já não era mais um jogador de futebol, né? Não, eu voltei a correr, caminhar, ali está Dendê, ali tem um monte de gente altivo. O famoso Dendê altivo, foi do Bahia também? Um monte de gente ali, ó. O André Catimba ali? O André jogava com a gente também. Depois eu fiz parte, olha lá, o Iberê no gol. Goleiro, e o segundo lá França, em cima, o lateral esquerdo França, né, famoso, do Vitória. Os amigos todos aí, cara. E eu fiz Vavata ali, Vavá, Léo Oliveira. Eu participei da seleção baiana de Masters, a gente jogou o Norte e Nordeste no Ceará. Mas você ali também era dos mais novos, né? Todo mundo ali era quarentão já, né? Não, mas é mais ou menos a mesma idade. E aí, quem são aí? Faixa aí, Estevão, foi de Bahia, Edmilson Pombinho, aqui Tirson, Chiquitinha. Tirson, Chiquitinha aqui embaixo, agachado. Esse do lado é conhecido, Edmilson, né? Edmilson Pombinho. E lá em cima, quem é? Lá em cima, Estevão e quem? Estevão, ali é Mica, que jogava com a gente, e Leguelé, faleceu recentemente. Alberto Leguelé. E você aqui mais jovem. Você lembra o Renato Kaiser do Vitória agora? Fonte Nova. Maneira de olhar assim, né? Esse Bahia nós ganhamos de 1-0. Foi? Nesse Master. Gente, agora, ele não tem a foto aqui agora, mas já que a gente está falando no assunto, chegou a jogar uma partida com o Pelé? Como é que foi isso? Algumas. Eu fui convidado por um jornalista, seu colega uruguaio chamado... Álvaro Riet, e nós tínhamos sido vice-campeões em Santa Catarina e ele... De Master? Não, já aí fui profissional.
E ele estava procurando jogadores para eles profissionalizarem um time em Nova York chamado New York Cosmos. O Cosmos, né? De Pelé. 73. Pelé ainda não tinha ido para lá. Pelé não, Pelé estava no Santos, hein, de volta. E aí eu fui. Pelé me deu umas camisas, conversando. Tá? E alguns meses depois Pelé foi para lá também. E aí tirou minha posição, não sei porquê. Pelé era... Aqui, a gente vestia o mesmo número, calçava o mesmo número, tudo. E para por aí as coincidências, porque o cara era um gênio. E além de ser um gênio no futebol, era um gênio como ser humano fantástico. Eu tive a oportunidade uma vez numa luta de boxe aqui na Bahia, eu, repórter, fui entrevistar ele, estourou uma briga, eu com a mão escrevendo, e a imediata reação dele foi me abraçar e me proteger de qualquer coisa que pudesse vir da briga, enquanto eu escrevia o que ele falava. Isso foi uma coisa marcante aqui numa luta, uma disputa de título mundial aqui no Hotel Quatro Rodas com Hilário Zapata, eu me lembro do nome do panamenho. Mas vamos lá. Típico de Pelé, é isso. Dele, né? Pelé chegava nos locais de Nova York, ele sentava no chão, ele levantava para cumprimentar as pessoas, se apresentando como se ele não fosse conhecido. E era uma pessoa que foi assim a vida toda. Muito, além de jogar, ser um gênio, ele jogava com naturalidade. Eu era esforçado. Ele jogava como se fosse... Isso é o quê? Final dos anos 70, início dos anos 80? Foi 74. 74 ele foi para lá em 75. Aí eu saí de lá, eu joguei no Belgrado da Iugoslávia, joguei no Palermo. Eu sou que Pelé te deu camisa, né? Deu 4 camisas do amigo Edson Pereira. Ele falou assim, os gringos vivem me pedindo o que eu assino de camisa por ano para esses caras, não sei o quê. Mas mesmo assim, foi gentil. Te deu umas camisas. Você devia ter trazido uma aqui para a gente ver. Eu dei para o Gordon Bradley, que era o treinador do Cosmos, dei para o Edson, que era o presidente, dei uma camisa para cada um. As outras acho que me roubaram. E ficou por isso. Aí o Pelé chegou lá, não precisava mais de camisa, né? Vamos lá. Ginaldo, depois mais essa faceta da sua personalidade, a gente tem que falar sobre uma coisa muito importante. A gente tem muita coisa para falar, mas uma coisa que está sendo implantada no Brasil e que você é o responsável por implantação na Fabamed, que é uma coisa chamada NR1. O que é isso? A NR1, a norma reguladora 1, é uma adaptação que já existia desde 78, só que está incluindo uma avaliação, diagnóstico e tratamento dos distúrbios psicossociais. Isso porque o volume de gente com distúrbios tem várias coisas, como o presenteísmo. O que é o presenteísmo? É aquela pessoa que vai no trabalho, mas não produz. Pessoa com problemas em casa, problemas familiares, problemas pessoais. Tem o absenteísmo, que é... O presenteísmo é o que antigamente chamava de bater o ponto. Só vou lá bater meu ponto, faço de conta que trabalhei, né? E às vezes a pessoa não é por mau caratismo, não é por indolência, é que a pessoa não tem recursos mesmo para lidar com isso, né? Não consegue. E esse presenteísmo, o absenteísmo... Absenteísmo é quem não vai trabalhar? É quem não vai, que arruma... Eu vi recentemente num dos hospitais aí, 10% dos funcionários de atestado médico. É um custo enorme, ainda mais na área de assistência, onde você precisa colocar alguém no lugar. Você acha que há uma indústria, vamos chamar assim, entre aspas, e com o apoio até de muitos médicos, que eu já vi cenas assim, a pessoa está com uma dor, diz assim, eu queria um atestado porque hoje eu não vou trabalhar. O médico diz assim, eu dou logo 3 dias. Não vamos negar que existe isso sim, e principalmente nas épocas de festa, São João, Carnaval, não sei o quê, aparece atestado médico de um montão. O Conselho Federal de Medicina tinha implantado um sistema onde esses atestados médicos, inclusive digitais, podiam ser confrontados para ver uma doença, histórico, tudo isso, mas caiu. Não deixaram ir adiante. E acontece muito, mas independente de alguma fraude que ocorra, está tendo um índice alto. Um índice muito alto, e isso implica na qualidade do atendimento, além de
custo financeiro muito grande para as empresas. Tem algumas, claro que o mundo é diferente lá, mas algumas multinacionais no exterior que implantaram um sistema de cuidado psicossocial tiveram um retorno de 4-1 de cada dólar investido. Como é que é isso? É porque a pessoa se sente amparada, se sente ouvida, pelo menos, melhora as condições ergonômicas, melhora o ambiente de trabalho, deixa de fazer uma pressão, pode se chamar de assédio hoje em dia, como diz aqui, ou estresse, ou função que não cabe para aquilo que foi treinado, ou acima da sua capacidade de dar conta, e a pessoa começa a se sentir melhor, né? Se sente mais relaxado e produz mais. E eu fiz alguns testes pessoais na vida, por onde eu passei nesse sentido, de chamar as pessoas. Teve um lugar que eu fui que as pessoas ficavam na porta aguardando você dar ordens. Elas foram ensinadas a serem mandadas. E aí nós fomos conversando e disse, bom, você está com um problema? Que maravilha, irmão. Me traga a solução junto e nós vamos conversar. E as pessoas começaram a tomar conta de si mesmas e se sentirem valorizadas, e hoje está provado que o salário é necessário, mas não é o que retém um funcionário. O ano passado houveram 1.800.000, se eu não me engano, pedidos de demissão feita pelo funcionário no Brasil. Um rompante assim, tipo, não quero mais. Não quero mais. Então é cuidar, porque isso traz um custo enorme. Para o país, né? Para o país inteiro. Então, muda-se uma política, cuida do risco psicossocial dessa pessoa, que quem de nós não tem alguma bronca, um problema, um troço mal resolvido, que lá na hora surge e você não desempenha de acordo. Então, é uma tentativa, são feitos alguns procedimentos. Primeiro é você fazer um questionário bem grande, recomendam que faça 1 a 1 com o funcionário, mas dependendo do tanto, você tem que delegar. Depois você faz o diagnóstico e depois você faz o plano de ação para ir em cima. Por unidade. Por unidade, por departamento, por setor, por pessoa. Uhum. E isso daí traz um resultado, e eu já posso dizer que antes dessa NR1, alguns testes que eu fiz com valorização das pessoas, com capacitação, com também ter que conversar com as chefias, porque tem muita chefia tóxica, tem muita chefia que... Então, assim, é top-down, é por gravidade. Tem que vir de cima para baixo, e em cima tem que estar bem organizado. Tem um ditado no interior que eu acho muito interessante, fala assim, tem gente que lambe para cima e escarra para baixo. Tipo, puxa o saco de quem está acima e trata de sua maneira desumana quem está abaixo. E a gente tem esses traços, os rasgos, ainda os resíduos de tratamentos indevidos de funcionário. É claro também que tem que achar o meio do equilíbrio, porque você tem uma geração hoje que não está acostumada com frustração, com horário, com tempo de espera. Eu quero e quero agora, e eu mereço e o mundo me deve. Então você tem que entender essa geração que está chegando aí. São bem diferente. Bem diferente da que não tem muita resiliência. Doutor Genaldo, vamos aqui. As músicas, por exemplo, elas não traduzem isso. Por exemplo, eu ouço aqui na minha mente, você falando, eu estou ouvindo, só quero saber o que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Né? Uma das músicas foi famosa até pouco tempo atrás. Então a gente ouve coisas assim, reverberando nas músicas, das propagandas. Por exemplo, às vezes uma propaganda diz assim, eu vi uma propaganda uma vez que um homem estava dando uma aliança de casamento para a mulher num jantar a dois, e ela estava olhando o carro que estava atrás dele, né? Tipo assim, aí a voz fala, tá interessada no Ford? E o cara estava dando uma proposta de vida para ela, né? O outro assim, o banco tal, o seu banco amigo. O banco é amigo de quem, né? Então você vai substituindo valores, amizade, amor, por coisas materiais, né? Então, nesse mundo, principalmente vamos falando assim da Bahia, onde a economia é mais fraca, tem mais dificuldade de ascender profissionalmente do que
lugares maiores, você pode ter mais oportunidades, mais empregos. Como é que fica esse trabalhador que, por exemplo, muitas vezes tem um bom trabalho, sabe que não vai encontrar outra oportunidade daquela no mercado baiano e acaba agindo dessa maneira? Vai ao trabalho sem estar afim e não produz absolutamente nada. Uma vez eu fiz um vídeo e passou o cachorro lá de casa na frente, tinha um mamoeiro, eu falei assim, esse cachorro vai ser cachorro a vida inteira, em qualquer geração. O mamoeiro só dá mamão. O ser humano é o único que tem capacidade de dizer, deixa eu fazer um planejamento, vou continuar trabalhando, mas vou me especializar em outra coisa para poder mudar. Nós não somos obrigados a fazer a mesma coisa. Claro que a necessidade impõe, mas você tem tempo para dizer, deixa eu dar uma mudadinha nisso daqui. Deixa eu ver o que tem aí fora. Deixa eu ver onde é que eu me habilito, o que eu posso fazer. Sabe? Ou então é mais fácil ficar reclamando do que ter esforço. Nossa geração, por exemplo, tinha que correr atrás. Mas eu vou interromper, eu vou ser chato, vou falar de novo aqui, que eu acho que eu não fui abrangente. Mas para uma pessoa de mais idade, hoje, as possibilidades que aparecem para que ela ascenda estão todas ligadas à tecnologia que ela não domina. Sim. Por isso que eu fiz a minha colocação. Desculpe a interrupção. Não, mas está certo. E nós tem duas coisas aí que cabe, Valber, conversar. Primeiro é a complexidade. Nós somos uma teia, né? Com hormônios, enzima, aminoácidos, cartilagens, veia, artéria, pele, órgão, todos alinhados e equilibrados. Se você mexe aqui, aqui balança. Depois a gente pode conversar sobre isso na hora de dizer o que fazer para melhorar a nossa resistência a tudo isso que está por aí. E o segundo é que nós fomos ensinados de maneira errada. Você falou dos comerciais, você falou das competições, das músicas. Você é obrigado a tirar vantagem, não é aqui no Brasil. Você é obrigado a ser melhor que o outro e não interessa muito os recursos que você use. Os atalhos, né? Os atalhos. Tá? Nós, infelizmente, é uma constatação, é uma pena. Isso, eu vivi em outros países e eu lembro que uma vez eu apenas pisei, eu estava fumando cigarro, acho, com 19 anos, a mulher chegou com a bengala e bateu na minha mão. E eu não falava a língua, não entendi nada. Aí chegou um guarda grandão e falou que é proibido fumar, eu não tinha visto. A própria população cuida de ser, sabe? Não depende de fiscal Estado. Da regra social. Então, um ensina o outro e isso reverbera. Tá? Nós aqui somos, até por uma questão de colonização, tudo isso é longa história sociológica, somos acostumados a ficar esperando. Ou transgredir as regras mais simples. Para chegar mais rápido. E nós fomos ensinados isso nas propagandas, lembra de Gerson? Sim, tem que tirar vantagem. Sofreu muito com isso. Tirar vantagem em tudo, você tem que ser o melhor, e aí não interessa, e aí você nasce achando, não, eu tenho que ganhar a qualquer preço. Um bom exemplo disso é o trânsito, por exemplo, né? É muito comum o sinal de trânsito, antes que ele mude para verde, o motorista de ônibus, ele já sabe, ele já acelera, ele sai nos últimos segundos do vermelho. O pessoal de moto, então, muita gente não obedece sinal vermelho algum. Então, uma pessoa está atravessando, tem que se ligar porque o cara da moto vai passar direto. Em alguns bairros de Salvador, os motoqueiros não usam o farol da frente, desligam o farol da frente, não sei por quê. E então, obriga as pessoas a verem de noite uma moto pelo som que está vindo, o farol atrás está ligado, o da frente não está. Essa quebra de regras todo o tempo, o que você acha que ajuda a causar mais transtornos em quem quer andar na linha? Nós somos gregários, andamos em bando e vemos os exemplos, geralmente de cima para baixo. Infelizmente, nós temos um país onde as notícias não são as melhores em relação à honestidade, a cumprimento. Leis nós temos muitas, não precisa de mais lei. Exatamente. O problema é a aplicação delas. Sabe? E as pessoas descumprem a lei desde lá de cima, com uma sem cerimônia. Quem está aqui embaixo fala, para que eu tenho que fazer se lá não fazem? Né? Não sei quem foi, não sei se foi Montesquieu que falou.
a lei tem que ser igual para todos, mas todos têm que ser igual para a lei também. Você tem que aplicar em todos, né? Eu vou fazer um parêntese. Eu acho que a lei não devia ser igual para todos. Sabe por quê? Porque Jesus dizia assim: a quem muito for dado, muito será cobrado. Se alguém é um juiz, por exemplo, seja em que instância de judiciário for, ele conhece mais a lei do que quem não lida com isso. Então, eu acho que nesse caso, a coisa é mais grave, no sentido assim, sem me reportar aqui a pessoa A, B ou C, mas quem conhece daquilo que está transgredindo, para mim, é ainda mais grave do que quem desconhece. Faz todo sentido, né? É que o país nosso infelizmente, podia ser bem melhor em todos os sentidos, e não estou falando só de agora, desde sempre, desde lá de trás. E a gente está... Isso aí também causa uma doença, um aumento de doenças mentais, de depressão, de você dizer assim, eu faço certo, eu sou correto, eu sou honesto, e é o meu trabalho de formiguinha, mas não vai, a coisa interrompe no meio. Mas vem agora a pergunta: e como é que se safa disso? Como é que sai dessa angústia, quer dizer, aí eu estou perguntando ao gestor, ao consultor e ao psicanalista. Com esse quadro que você está encontrando de tanta gente com transtornos mentais nos ambientes de trabalho, como sair disso? Qual é a chave? Eu tenho uma... Você sabe que nós temos 12 ou 13 subtipos de depressão. Então, estamos farto aí, pode escolher uma à vontade. 12 tipos? 12 ou mais, talvez. Você tem estresse prolongado, você tem causado por inflamação, infecção. Esse é um dos principais problemas das nossas enfermidades hoje, é infecção. O corpo inflama por dentro quando você come glúten, quando você come muito açúcar, quando você come, o corpo inflama para se defender. Muito agrotóxico? Agrotóxico, telas, plástico. Microplásticos, estão achando microplástico em pulmão, em fetos, quer dizer, comida geneticamente modificada. Então tem muita coisa que pode... Então você tem depressão com luto mal elaborado, com rejeição amorosa. 40% das pessoas que são chutadas numa relação entram em depressão. Pós-parto, tem até uma depressão sazonal. Esse negócio de chutado é uma palavra de duplo sentido, né? Porque às vezes as pessoas nem são bacanas na relação, e quando a relação acaba, elas acham que ficaram... o outro ficou devendo alguma coisa, tem isso também. São dependentes, né, que são carentes e acham que o mundo deve. Tem substância tóxica ambiental, substância química, álcool, droga, tal. Tem vários tipos de depressão. Qual o mais grave, na sua opinião? Eu acho que a depressão causada por a solidão é um tipo de depressão também, terrível. A solidão, antigamente, já que a gente falava do passado, do homem da caverna, era sinal de morte, se ela estivesse sozinho. Seria atacado. Aliás, a Margaret Mead, uma antropóloga, uma época, perguntaram para ela qual foi o sinal de civilidade que o mundo teve. Você conhece essa, né? Foi plantação, foi domesticar animais domésticos? Ela falou, não, foi um fêmur quebrado. Cicatrizado. O fêmur regenerado, né? Cicatrizado. Eu li isso. Significa que alguém cuidou dessa pessoa. Porque com o fêmur quebrado ele ia morrer, ia ser vítima ia ser devorado rapidamente. Não teria comida, teria que sair para... Não podia comer nem nada. Então, a depressão induzida por traumas de infância é muito grande também. Você acha que essa coisa da grande cidade, da chamada solidão grupal, onde você muitas vezes tem vizinhos que o máximo tratamento que você dá a eles é bom dia, boa tarde, boa noite, você nunca estabeleceu uma conversa. Hoje em dia, nos elevadores, antigamente a pessoa que não conhecia o outro ficava respirando, e hoje se abaixa para o celular ali, vai para a tela do celular e diz, agora que eu não preciso conversar com ninguém. Você acha que essa solidão grupal está aumentando esse transtorno social? Não tenha dúvida. O vazio surge dessa aceleração tecnológica e de um produtivismo
incessante. Do quê? Um produtivismo que você tem que postar, você tem que ver, você tem que... 200 mensagens de manhã você tem que ler. Sabe? E isso gera dissolve vínculo. Eu já vi gente vir reclamar que na família o cara chega em casa do trabalho e está todo mundo... Ele fala boa noite, ninguém responde. Quando vai comer, ele vai comer sozinho. Eu vi uma historinha outro dia, não sei se é verdade, que o casal foi para um restaurante no dia dos namorados e ela e ele... Você sabe essa história? Não estavam se falando, ele queria falar, aí ele mandou uma mensagem pelo celular dele para ela, tipo assim, que prato a gente vai pedir? Você imagina, né? Você tem uma sobrecarga informacional hoje que enfraquece a resiliência emocional. É difícil hoje. Você tem uma gratificação de dopamina imediata. Explica para o pessoal o que é uma gratificação de dopamina. É o hormônio do prazer. Então, assim, antigamente você ia atrás, preparava algo para ter aquele prazer e curtia. Inclusive a relação humana, né? A relação humana, sexo incluído. Hoje em dia você vê ali e você não consegue e vira aquilo te dá uma descarga tão grande que se você tentar... Nesses tempos me chamaram para uma escola para fazer uma palestra com os alunos, eram adolescentes para entrar na faculdade. Aí eu sugeri que a gente fizesse com os pais e os professores. Porque esses alunos que passam a maior parte do tempo no celular é porque não aprenderam limites. Limite é uma forma de amor. Limite, você está falando do aluno que estuda demais. Não, que usa demais redes sociais entendi. E que não se envolve com atividades lúdicas. E com as pessoas no entorno. No entorno, esse é o limite. Uma criança quer tudo porque ela não sabe o que quer. Então você vai dizer, não, eu vou te dar limites e você vai aprender que o mundo é assim. É sinal de amor. Eu conversando com a minha filha ontem em São Paulo sobre isso. Ela tira a tela dos meninos, 3, 4 horas por dia estão liberados, 2 horas antes de dormir, nós podemos falar sobre isso depois para melhorar. Porque o seu cérebro continua processando na inércia. E se você não tiver, vamos chegar lá, se não tiver escuridão total, não tiver silêncio, não tiver o cérebro descansado, você não dorme direito. Se você não dormir direito, não acontece a limpeza biológica, onde os vários hormônios passam para limpar e te renovar de dia. Aí você vai acumulando sujeira orgânica e mental e a coisa fica cada dia mais pesada. Perfeito. Interrompi aqui o Dr. Genaldo Vargas para que a gente possa dar um pequeno intervalo e antes de voltarmos para o terceiro e último bloco, eu quero saber se você está gostando dessa nossa entrevista. Se estiver gostando, vá no cantinho da tela aí e aponte o local onde tem like ou gostei, aperte aquele cliquezinho ali, se inscreva no nosso canal. Quanto mais cliques acontecerem, para isso você deve compartilhar caso tenha gostado da entrevista. Quanto mais cliques, mais o YouTube vai mostrar essa nossa entrevista tão interessante sobre transtornos mentais no trabalho e na vida para o maior número possível de pessoas. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco de FabaMed Conexão Saúde. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Você que está acompanhando o FabaMed Conexão Saúde, não esqueça de deixar aqui o seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. É muito importante para nós. Acompanhe as nossas redes sociais: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Terceiro e último bloco do nosso FabaMed Conexão Saúde, hoje com Genaldo Vargas, psicanalista, gestor hospitalar, consultor na área de saúde, é conselheiro da FabaMed e é consultor na área de saúde com formação em diferentes países do mundo. Ele disse para mim no intervalo que todos os anos ele estabeleceu como norma
tomar um curso, fazer um curso de especialização em uma grande universidade no exterior. Atualmente, a gente estava falando sobre a mente, a dificuldade de desligar e como o mundo está colocando as pessoas dentro de um redemoinho que elas não estão conseguindo sair. Você estava falando para nós aqui no intervalo sobre o desligar. As pessoas hoje têm que aparentar e têm que colocar para o mundo e não para elas. Em vez de conversar com elas e fazer uma introspecção e dizer o que eu estou fazendo, o que eu quero, não, elas ficam mostrando para os outros aquilo que não são, criam personagens. Por isso que eu falei parecer ou não parecer, né? Viram atores. E é duro você representar a vida inteira. Cansa. E você perde a sua essência. Vai chegar um dia que você diz, quem que eu sou afinal? Qual dos personagens, qual das máscaras que eu botei para cima? Você acha que o ambiente hoje do mundo e as redes sociais, ela criou esse personagem, o personagem social, por exemplo, tem gente assim, posta uma foto de uma índiazinha, de um índio, mas se vê um índio na rua, nem se aproxima, não quer conversa, acha que o índio é um ser exótico, mas botar foto do índio no Instagram dela é um sinônimo de civilidade. Você acha que esse tipo de coisa, ele já chegou no pico e vai crescer, ou vai crescendo a cada dia mais ainda? Eu acho que vai chegar uma hora que se estabiliza. Eu vi uma frase num muro lá em Saqqara, no Egito, o meu guia traduziu, que dizia assim, há 5.000 anos atrás, o mundo está acabado. Ninguém mais respeita as religiões, ninguém mais respeita os mais velhos, não sei o quê. Ou seja, é necessário essa evolução e imparável, não tem jeito. Agora, tem coisas boas e coisas ruins. Claro. E a preocupação é porque, de novo, nossa mente não tem capacidade de assimilar tanta informação. Você acha que a fé, no caso, seria um bom instrumento, uma árvore no meio desse temporal de novas informações, por exemplo? Eu acho que pode ser uma saída, tanto é que eu recomendo isso no final aqui, que alguma coisa que descanse dessa correria, dessa pressão por performance. Fica quieto, olhar para uma árvore, eu tenho flores em casa, esses dias acompanhei uma formiga atravessar a grama inteira. Eu falei, que trabalho essa formiga está tendo? Eu podia... Carregando um peso maior do que o dela. Podia ir por um muro, um negócio, mas não, vai na grama, sobe e desce, dá a volta, não sei o quê. Mas é o instinto dela, ela foi feliz da vida. Os animais repousam no agora, descansam no agora, vivem o agora e não estão preocupados se amanhã. Esse é um outro mal que nos arrasa, é a criação de expectativas. É criar expectativa, é esperar algo, principalmente se for de outro. Coitado. É por isso que as relações não dão certo, você idealiza o outro na sua cabeça e depois o outro age como ele é. Então fala assim, pô, eu casei com você pensando que ia te mudar, não consegui. Como? Essa é boa, Ou né? então eu assim, você mudou tanto. Mas eu, por exemplo, até por mim mesmo, como pessoa, eu acho que a relação que você estabelece com 20, 30 anos, você até acha que você vai mudar a outra pessoa, que aquilo é um desafio que você está vivendo, às vezes namora ou casa com alguém bem diferente de você, mas eu acho que com o passar dos anos, você vai buscando mais uma pessoa que haja uma interação melhor, que haja paz. Isso não é uma tônica da sociedade? O ser humano, de uma maneira geral, continua querendo se relacionar com aquilo que é o diferente, com o qual ele não consegue entender direito. Essa é uma dificuldade que é difícil as pessoas entenderem, que é o seguinte, não é que os diferentes se completam, pelo contrário. Os que têm gostos parecidos se afinam mais e você tem que aproveitar as similitudes, o que é similar, e respeitar a diferença. Tem gente que tem horários diferentes, tem gostos diferentes, mas tudo bem. 1 mais 1 tem que ser 3. Você cria o terceiro, como o terceiro analítico. Diz assim, eu sou melhor na sua presença, por isso eu fico junto. Se for para disputar, se for dar 1 mais 1, dá 0. Você está lá tenso, gente que diz, eu chego em casa esperando um conforto, um abraço, não, todo mundo emburrado, todo mundo...
As relações são para te melhorar. E veja que muitas vezes essas pessoas que estão chegando em casa, pais e mães, são os gestores econômicos da casa, né? Sim. Minha mãe sempre dizia, olha, enquanto vocês forem dependentes nossos, ninguém dá ordem aqui, a não ser nós. No dia que vocês produzirem o próprio dinheiro, vão para suas casas e mandem nelas. Isso, né? eu vou lhe visitar se quiser. Isso, porque muita gente, eu acho, assim, leigamente falando, como jornalista, como observador das coisas, eu acho que muita gente também, principalmente por essa geração dominar a tecnologia mais do que as gerações passadas, por exemplo, a gente não sabia mais do que o nosso pai, o nosso avô. Tinha que estudar para chegar lá. E hoje a meninada sabe de computador, dessas coisas, muito mais do que os pais. Você acha que muitos pais estão nas mãos dos filhos, tipo, meio que obedecendo ao que os filhos querem ou determinam? Houve uma mudança de comportamento nessa última geração também. Estou lembrando o Tolstói, no Ana Karenina, que ele dizia: todas as famílias felizes são iguais. Cada família infeliz à sua maneira. Os infelizes são infelizes, cada um de sua maneira. Cada infeliz é a sua maneira. Infelizes são tudo igual. Uhum. Ele está dizendo assim, houve uma mudança. A mulher, até 2 gerações atrás, talvez, ela ficava em casa. Sim. O homem era o provedor. Depois a mulher foi para a rua. E a independência, a igualdade, tudo isso fez com que os filhos ficassem... Eu já vi mãe que tem um filho, eu faço serviço voluntário numa instituição que cuida de autistas. Aqui em Salvador. Que é da mãe chegar e dizer assim, meu filho é autista, não tem jeito, né, doutor? E virar as costas e ir pro celular. Então, assim, os filhos ficaram meio que abandonados. A mãe foi trabalhar, foi para o mercado, o pai também, ou a babá que cuida, ou agora os eletrônicos. Maravilha. Hipnótico, dopamina. Antes dos celulares, deixava os filhos com as televisões, né? Televisão. E passava horas vendo aqueles desenhos hipnóticos, né? O que não teve nas gerações anteriores, que era junto. Ir para a rua, brincar com o vizinho. Voltava, não demore não. Hoje em dia você bota para fora, assim, vê se sai um pouco de casa, né? Mudou muito e mudou de novo rapidamente. Então isso muda com todo o comportamento que a gente tem já acumulado. Certo. Agora, isso na sociedade e dentro do trabalho, por exemplo, nas áreas de saúde, do qual você é consultor, qual é o indicativo maior, sem estabelecer, dizer aqui é unidade A ou B, hospital B ou C, qual é o indicativo maior de distúrbios que são observados? Geralmente são estresse, são as ausências. Que na área de saúde é mais problemático ainda, porque está cuidando da vida de outras pessoas, né? Outras pessoas. Eu tenho uma sugestão aí, mas ainda estou terminando o estudo, que é o tempo de espera. Usar esse tempo de espera, que o paciente está ali, de melhor maneira, ao invés de botar uma tela só lá. Fazer um acolhimento, sentar do lado, perguntar. Inclusive facilita a vida do médico lá, pode ser com um computador. Sentar do lado, como assim? Para conversar, como é que você está? O que você está sentindo hoje? O que você precisa? Entendi. Sabe? É a escuta. Eu acho que eu contei a história aqui, não sei se hoje já não lembro, mas a escuta é terapêutica. Você só escutar a pessoa, é por isso que às vezes acontece muito de paciente se apaixonar pelo analista, pela analista, porque o analista só ouve, analisa e devolve. É isso que eu entendi que você está falando. Aí eu disse, pô, que legal, não está me criticando, não tá me ouve. Porque a comunicação é um caos. Nós não conseguimos, por exemplo, ouvir a pessoa sem estar preparando a resposta já. A gente hoje em dia não se consegue ouvir a resposta tipo assim, tudo bem, se a pessoa disser não, o cara já não tem tempo, já estou seguindo. Teve um autor, o Carl Rogers, que dizia, ouvir bem não é apenas a gentileza, mas um presente para nós mesmos. Diz assim, a escuta ativa é aplicável a todos os relacionamentos humanos. E o maior elogio... Escuta ativa é o nome, é? Escuta ativa. O maior elogio que já me foi feito, disse o Thoreau, uma vez, David Henry Thoreau, foi quando alguém me perguntou o que eu achava de um assunto e ele atendeu a minha resposta. O Hemingway dizia assim, quando as pessoas falarem, ouça completamente.
né? Nós não ouvimos. Meio ouvimos, a gente não consegue parar com o monólogo interno enquanto a pessoa está falando. Você não presta atenção. Deixa eu ver o que ela está dizendo. Isso falando significa para a pessoa lá, e as energias se conectam, mas a pessoa não está ligando para mim. Eu li outro dia uma coisa dizendo assim, um casamento acaba quando o outro deixa de ouvir. Também. Só tem conversa, só um fala, o outro fala. Não ouve, acabou. É por isso que, respondendo a sua pergunta lá, nos hospitais e tal, as pessoas reclamam, mas reclamam para o vazio. Se você ouvir o que ela está reclamando, às vezes dá certo. Tem umas histórias bem interessantes que não vai dar tempo aqui. As pessoas estão tão aceleradas e não querem mais ouvir que fizeram até o WhatsApp mais rápido agora. Você pode botar em 1,5, 2, você acelera, você não quer ouvir. Não tem tempo para ouvir. Tem tempo para ouvir. Então, isso tudo transforma e transtorna a nossa capacidade de regular. Olha, eu preciso, e o nosso tempo já está bem adiantado, falar um pouco da tua pessoa. É casado, quantas vezes foi casado? Uma vez só? Gosta de fazer o quê? E pelo que eu li aqui, pela nossa produção da nossa querida Samuelita, trouxe aqui material seu, és também um aventureiro, gosta de novas experiências com a natureza. Fala um pouquinho quem é Genaldo Vargas. A própria natureza me limitou, né? Porque antes eu podia fazer essas coisas que eu sempre gostei, de aventura radical mesmo. Quais são as aventuras? aventuras? De saltar de paraquedas, de andar de balão é menos perigoso, mas asa delta, visitar muitos países. Eu trilhas bastante, montanhismo, gostava de viajar muito. Lugares históricos assim que você já foi? Bastante. Eu gosto muito de história, então eu fui ver as origens da humanidade lá onde hoje é o Iraque, norte da Turquia, sul do Iraque. É o que? A cidade Ur? Ur da Caldeia da Bíblia, Uruk, onde começou a civilização suméria. Estive no Egito várias vezes. A Turquia, para mim, é fantástica. Estive 5 vezes. Você me disse que esteve na casa de Maria, né? Tive. Mãe de Jesus, né? Na Turquia. E ela passou os últimos anos de vida. Isso. Estive lá onde Jesus teria fugido para o Egito também, quando eu era pequeno, que Herodes... Bebê, né? Quando era bebê. Estive nesses lugares lá. Monte Sinai. Tive o Monte Sinai, eu subi. Eu passo um dia inteiro dentro do museu, cara. Monte Sinai, para as pessoas que estão nos assistindo, foi onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Isso. Você esteve lá durante o dia, foi à noite, como é que é? Eu comecei a subir meia-noite, cheguei 5 horas da manhã lá, com um guia árabe. Quantas línguas você fala? Inglês eu falo bem, italiano, espanhol. Espanhol se aprende em Nova York antes de aprender inglês. E eu entendo, consigo ler em francês, mas... Falar mesmo só umas 3. Sou curioso, mas não... Agora, o que você falou que foi a coisa que te empatou de viver essa vida mais aventureira? O que foi? Foi as contusões, as lesões. No caso do futebol. No quadril direito depois piorou muito, eu tive que operar tem 3, 4 anos, e vou ter que operar o esquerdo também. Então, isso aí te impede. Eu nem acompanho mais os outros quando vão viajar, assim, não, eu vou para atrapalhar, né? Viaja agora com esses aeroportos gigantescos, que é na cadeirinha de rodas. Não dá para caminhar. Não, tem lugar que você anda 20 minutos, né? É horror. Então eu viajo sozinho, não viajo com os outros para não atrapalhar os outros. Mas gosta de cozinhar, gosta de vinho, toca algum instrumento? Isso aí me esforcei a vida inteira, nunca consegui aprender. O último curso que eu fiz foi de gaitinha. Gaita eu toco um pouquinho. Vamos lá, gente, nós conversamos aqui com Genaldo Vargas, infelizmente o papo está acabando. Alguma coisa que você gostaria de dizer? Eu sei que tem muitas, mas dentro desse pouco tempo que resta aí. Essa coisa para a gente, uma abordagem para passar por esse turbilhão com mais equilíbrio que nós estamos passando e pode piorar, lembrando que a natureza é relacional e as relações constituem a essência do nosso mundo, era você fazer um detox digital,
Escolher horários fixos para notícias, rede, priorizar o sono de 7 a 9 horas para equilibrar a melatonina, dopamina, desligar as telas antes de dormir, Não dormir com o celular do lado. Demais, nunca. Inclusive, se você não desligar até LED de TV ou coisa assim, a melatonina não é produzida. E a melatonina pela glândula pineal é o que te equilibra o ciclo circadiano, do sono. Se você Sono não profundo, né? Se você não dormir, são 4 estágios do sono. Se você não dormir bem, você não limpa o organismo. Cuidar da alimentação, evitando ultraprocessados, açúcar, sal, carboidratos em excesso, tudo um pouquinho pode. Né? Nem todas as informações interessam, seja estratégico. Vá ouvir aquilo que te interessa, o que você gosta, ouça uma boa música. Eu acho que um tempo sem nada, contemplativo, é muito bom para acalmar a pressa, acalmar o desconforto e a angústia. Aí tem que aprender. Eu acho que tem alguns exercícios como o Tai Chi Chuan, como yoga, meditação que fazem muito bem. E peça ajuda. Tem que estabelecer laços, compartilhar interesses com pessoas que pensam igual, em meio às tempestades de mudança, ser sozinho. Como é que é? Assim, sozinho você vai mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Então, se acompanhe. Vamos lá, gente. Acabamos de conversar aqui com o Genaldo Vargas, que me estimula a falar 2 coisas. Primeiro, se gostou da entrevista, dê o seu like, o seu gostei, compartilhe essa entrevista com os seus amigos e se inscreva no nosso canal FabaMed Conexão Saúde. E a inspiração que você me trouxe, Genaldo, é uma frase que eu ouvi de um pescador em Mangue Seco, onde eu tinha uma casa em 1981, e uma vez, ao pôr do sol, eu comprava camarão na mão dele, o marido da dona Terezinha, me esqueci se o nome dele era Domingos, e cheguei para ele e falei assim, tem uns amigos meus que não param de trabalhar, não param de fazer atividades, não estão aqui curtindo um ambiente, assim, pode abrir a câmera, Tony, curtindo o ambiente como eu estou aqui curtindo com você, e ele estava costurando a rede, me lembro dessa cena, o pôr do sol refletindo a imagem dele avermelhada na parede branca da casinha dele. Eu disse, essas pessoas só fazem trabalhar, só querem preencher o tempo. Ele disse, doutor, rico não é quem tem dinheiro, rico é quem tem tempo. E essa frase, seu Domingos, marido de dona Terezinha, os 2 já falecidos, lá de Mangue Seco, eu guardei no meu coração e agora estou compartilhando com o nosso público. Muito feliz por essa entrevista com o Genaldo Vargas, psicanalista, gestor hospitalar e consultor na área de saúde sobre transtornos mentais nos ambientes, na sociedade e nos ambientes de trabalho. A gente se despede, semana que vem a gente está de volta com mais um FabaMed Conexão Saúde. Obrigado.